larga desse celular, pelo amor de Deus. Ah, o que que tem? O que que tem? Eu te trouxe aqui pra cá justamente pra você sair daí. Ordem de seu terapeuta, você tem que desconectar, desacelerar. Pedro, eu nem tô tão conectada assim. Você me arrasta pra esse fim de mundo, o maior matagal. E aí, você acha que aqui vai ter 4G? Eu nem tô conseguindo falar com ninguém. Fim de mundo? Respeita a minha história. Quando eu cheguei, isso aqui era tudo mato. É mesmo? É mesmo. Rancho de... Fazenda... Fazenda de Vó Laura? Ora, isso aqui é a nossa infância. É claro que é. Agora Olha. que você falou, tô lembrando de tudo. Tá lembrando de tudo, né? Nossa, quando a gente sai correndo para esse terreno, as rodas de música, a avó cozinhando piqui no forno, a gente se pendurando do corrimão. Você me enchendo a paciência, como sempre, mas isso não mudou. Isso não mudou? Não Ai, mudou mesmo. não. E aí a E a mamãe... mamãe te colocava de castigo, sabe onde? Onde? Embaixo daquela árvore. Ela colocava. E a vovó me tirava. Isso ela era muito boa nisso, aliás. Eu tenho altos segredos com a minha avó. Ai, eu sinto falta dela. Ah, ela faz falta. Ô, dona Laura. Mas aí, como é que vai a vida? O que anda acontecendo, hein? Dona influencer, top voice no LinkedIn, toda chique, da granfina. Para de me tirar. Olha aqui esse café. Eu pedi para preparar 2 xícaras de café quando a gente chegasse. Ah, obrigado. É que eu sou um pouquinho viciada, só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas ó, se você começar com essas perguntas, eu vou me recusar a ficar aqui, passar esse final de semana conversando com uma pessoa que fica me interrogando. Aliás, eu não sei que loucura foi essa de me enfurnarem aqui no meio desse rancho. Gente, eu tô bem, eu tô super de boa. Eu tenho que tocar minha empresa, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. Eu tenho meu canal no YouTube, minhas palestras, meus alunos, minha vida, minhas crianças. Acho que o Sérgio nem vai lembrar de escovar os dentes dos meninos. Ok. Primeiro, coloque esse celular ali na mesa, então. Senhora que não é nem um pouco viciada e não precisa disso. Não tem sinal, tá? Tá certo. Segundo lugar. O que é isso aqui no chão? Olha só, a coleção de CD da vovó. Faz tempo, hein? Faz Tá. muito tempo que eu não vejo um vinil na minha frente. Isso aqui é... Como assim da vovó? Essas coisas já não estão na casa da mamãe há muito tempo. Nossa! Olha só, é a coleção de hinos clássicos dela, que ela adorava. Ela tem aqui as histórias. Lembra? Ela adorava anotar a história dos autores, assim, a da vovó era curiosa. Era. Especialmente de hinos, assim, famosos. Assim. Gente, cada coisa, olha a letra dela. Não acredito nisso. Sim. Ai, E olha só, esse hino que eu peguei aqui agora, nossa, incrível. A história maravilhosa. Você quer ouvir? eu aceito ouvir. Aham. Mas tem que ser do jeito que ela fazia. Ela sempre contava um caos, sabe? Reproduzia uma história, uma Não, coisa interessante. Tá aqui, tá contado aqui, tá escrito na letra dela. Incrível como ela tinha uma boa letra. Tá bom, então. Eu topo ouvir. Tá certo. Vamos ver se eu consigo chegar à altura de Dona Laura. Tá bom. Esse hino tem a ver com a história de John Newton. Ele era um traficante de escravos e transportou muitas pessoas para a América do século XVIII. Os escravos não podiam falar, gritar, esbravejar, então eles apenas cantavam com som sem pronunciar palavra alguma, todos juntos no ritmo da música. No mar, em uma de suas viagens, o navio enfrentou uma enorme tempestade e afundou. Newton quase morreu e, no meio do desespero, ofereceu sua vida a Cristo. Largou aquela vida de navios negreiros e, posteriormente, compôs esse hino. Ele estudou, virou pastor, e no túmulo dele está escrito: John Newton, uma vez um infiel e um libertino, um mercador de escravos na África, foi, pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito por destruir. Nossa, que história, hein? Ele era um traficante de escravos e compôs um hino. Deixa eu ver esse hino. Aqui. Agora eu fiquei curiosa. Pega aí. Ai, mas esse aqui é nossa, é um ícone americano. Sabia que ai, como é que é o nome? Eu sou péssima. Aretha Franklin, Whitney Houston e Elvis Presley já gravaram isso aqui.
E também esse hino, eu estou falando, é um ícone americano. É. Ele já passou, ele era da trilha sonora daquele filme de coisa, de guerra, de É, ele- Jornada nas Estrelas. Sim, Jornada nas Estrelas. Eu conhecia ele de vários filmes, mas não de Jornada. Sim. Então tá. Ah, não, agora vale a pena, eu quero ouvir. Agora sim, agora você vai ouvir Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. When we've been there
que a Vinha gostava de medley. Eu não sabia que essa vitrola funcionava. Ih, tu não sabe. Tô chocada. O disco é velho, mas a vitrola, ó, era top da top. Agora, eu encontrei uma relíquia aqui. Encontrou? Porque eu lembro, essa música ela me marcou, porque a vovó ela cantou no coral uma vez, aos prantos. Nossa, ela estava emocionada com essa música. E agora eu encontrei a história com a letra dela. Eu posso ler? Por favor, só se for agora. Bom, eu não vou contar o nome do hino, eu vou contar a história primeiro. Tá Vamos ver bom. se você lembra. Vamos ver se eu me lembro. Aconteceu em 1873. Um navio zarpou da cidade de Nova York e foi para a Inglaterra. Entre os passageiros, encontrava-se a bordo a senhora Spafford. Acho que meu inglês está bom, hein? Spafford. Tá ótimo. Esposa do advogado Horatio Gates, da cidade de Chicago. Ela e mais 4 filhas. Mas parece que deu algum tumulto. Aqui está contando que o seu Horatio não entrou no navio. E aí só foi mesmo a esposa e as 4 filhas. Parece que ele teve um imprevisto e iria mais para frente, outro navio. É normal isso. Bom, aqui está contando também que na madrugada de 22 de novembro de 73, o navio sofreu um grave acidente e afundou em 12 minutos. Meu Deus. Que tragédia. Que tragédia. Bom, dias depois, os sobreviventes finalmente chegaram ao país de Gales. E a senhora Spafford mandou um telegrama ao seu marido. Salva, porém só. É só? Só. As filhas morreram? Sim. Meu Eles perderam as 4 filhas de uma vez só. A sua esposa contou que à medida que a água vinha subindo, muitas delas estavam desesperadas, mas uma das filhas tentou acalentar a mãe e disse assim: mamãe, seja na nossa casa ou no alto mar, seja na América ou em qualquer lugar, Jesus pode chamar a gente para a presença dele. A mãe viu todas as filhas perecerem em alto mar. Que triste. E a vida da mãe foi poupada porque ela foi resgatada rapidamente por um navio. A paz que o senhor Spafford sentiu ao ler a primeira linha do telegrama foi aniquilada pela segunda linha, quando ele viu que tinha perdido todas as suas filhas. Não consigo nem imaginar. Mas ele ainda continuou grato a Deus. Agora, a história dele é triste porque ele se envolveu em mais uma tragédia. 2 anos depois, ele foi à falência porque um incêndio levou todos os bens dele. E nessa época, ele lembrou de tudo que Deus tinha dado a ele e ele compôs esse hino. A história desse hino, você deve conhecer muito bem. Vamos ouvir, é uma versão em português. Tá bom. É só passar aí. É o hino 398 do cantor cristão. Qual é? Sou feliz Sou feliz. com Jesus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dura mais forte Oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
mais sentido ainda. Faz muito sentido, né? Olha, eu encontrei um outro aqui e eu acho que você vai curtir essa história. Porque o hino eu tenho certeza que você ama. Não tem quem não ame. Não tem quem não se emocione. Qual é esse hino? Bom, de acordo com as anotações de senhora Laura, foi escrito por Fanny Crosby, que tem uma história fantástica. Eu arrisco dizer que quando a gente entende quem escreveu, a gente entende a música de forma diferente. Com certeza. Mas Será? Fanny Crosby, eu acho que eu já li alguma coisa sobre ela. Não é aquela moça que ficou cega ainda bebê? É, com 2 meses de idade. Você lembrou? Isso. É, eu lembro dessa história. Parece que ela teve uma infecção antes de 2 meses de idade e aí os pais levaram para o médico, mas não era um oftalmologista, era um médico, parece que o oftalmo estava fora. E esse médico, ele mandou passar pasta de mostarda quente nos olhos. Foi um erro médico. Ela ficou cega. Sim. Que triste essa história. É bem triste. E é exatamente assim. Aqui diz que a avó de Fanny lia a Bíblia para ela durante muitas horas por dia. E ela decorava os versículos e os transformava em poemas que mais tarde viraram hinos. Para você ter uma ideia, ela escreveu mais de 9.000 hinos. Nossa, que inspiração. Foi considerada a maior escritora, a escritora mais famosa de hinos dos Estados Unidos. Aqui uma frase dela, mas eu quero que você a leia. Veja só, veja só. Direitinho com a letra da vovó. Bom, ela disse: creio que a maior bênção que o Criador me proporcionou foi quando permitiu que a minha visão externa fosse fechada. Olha que lindo, que profundo, hein? Consagrou-me para a obra para a qual me fez. Nunca conheci o que é enxergar e por isso não me fez falta. Mas tive sonhos maravilhosos. Tenho visto os mais lindos olhos, os mais belos rostos e as paisagens mais lindas e singulares. A perda da minha visão não foi perda nenhuma. Ah, não, eu quero ouvir muito esse hino agora. Vamos ouvir. Canta minha alma. Vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Vivo feliz por sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz.
linda demais essa música. Tá fazendo muito bem para minha alma. Obrigada. Disponha. Senhora, eu não pego nem a 4G aqui. Tá bom. Ah, mas olha só, eu peguei um aqui que eu não conhecia direito, mas olha que história curiosa aqui. O senhor Scriven, ao ouvir sobre a enfermidade de sua mãe em 1855, fez uma carta para ela. E nessa carta havia um poema com palavras comoventes, assim, uma coisa bem bonita. E, sabe, mas ele fez uma coisa muito pessoal para sua mãe. Ele não pensava que ninguém fosse ler depois. O problema é que, na verdade não o problema, mas a curiosidade é que leram. E publicaram esse próximo hino aqui de forma anônima. Você acredita? Um hino que foi publicado de forma anônima. Ele Não, nem- eu sou muito curiosa, eu quero ouvir agora. Quer ouvir agora? Qual é o nome desse hino? Calma, vamos ver se você adivinha. Vamos ver se você adivinha, senhora. Então, ninguém soube que ele tinha, pouco antes de sua morte, até pouco antes, ninguém sabia que ele tinha sido um poético. Até o momento em que ele, doente, foi atendido por um de seus vizinhos. O homem chegou lá na casa dele e viu num papel largado na mesa, rabiscado, a poesia original. E aí ele, emocionado, perguntou: "Irmão, foi você que escreveu isso?" E Scriven respondeu: "O Senhor e eu a escrevemos juntos." Nossa, que lindo. Agora eu estou muito curiosa. Você vai deixar eu ouvir ou não? Claro que vou. Já vou colocar aqui na vitrola 155 do cantor cristão. O Eu grande estou impressionada com a qualidade de som dessa vitrola. amigo. Né? As coisas eram feitas para durar. Qual o nome do hino? O grande amigo. Acho que eu lembro.
Estou impressionada com o gosto musical da minha avó. Gente, ela gostava de country. A Venha gostava dos negócios animados. É verdade. Agora, eu vou te dar um presente, porque o que eu encontrei aqui, você não tem ideia. A nossa família, ela cantou muito essa música, mas muito. Tanto na igreja, quanto aqui nessa varanda mesmo. Sabe aquelas rodas, violão? A gente era pequeno, mas eu lembro muito. Certo. E eu vou te dar um spoiler, que é para você prestar bem atenção. É a história do hino Sossegai. Eu sei, você perdeu o ar. Eu sei, é um dos hinos preferidos da gente. Sim. Você acredita que esse hino, ele nasceu fruto de uma rebeldia? Mentira. Sossegai? Sossegai, é fruto de uma rebeldia. Conta essa história direito aí. Você está escutando detalhes aí. Então tá, eu vou contar. Mary Ann Becker guardava no profundo do seu ser uma experiência com a qual ela lutava muito espiritualmente contra Deus. Ela desacreditava, sabe, da compaixão de Deus. Por quê? Ela ficou órfã, muito pequena. Ela perdeu os pais, os dois, mãe e pai, para a tuberculose. Infelizmente, ela cresceu com essas lutas e essas perguntas, questionando por que ela precisou ser ferida. E ela achava que tinha sido ferida por Deus. Quando ela tinha 42 anos, o único irmão dela também começou a adoecer gravemente e pela mesma doença, tuberculose. O quadro dele começou a avançar e aí ela, com poucas economias, com a ajuda de familiares, conseguiu enviá-lo para a Flórida. Um clima melhor, né? Um clima melhor. Para quem tem tuberculose. Isso. Só que ele ficou muito mal. E aí, do nada, ele pediu clamor pela irmã dele. Ele queria a irmã dele lá. Só que ela já estava adoentada e acamada. Ela não pôde atender o último pedido dele. Ele Imagina. morreu? Sim, ele veio a falecer na Flórida. Meu Deus. Aí aqui conta que dali em diante ela adoeceu, ficou muito acamada e mais rebelde ainda com Deus. Conta também que naquele período de rebeldia, Deus falou muito com ela, mas muito, não foi pouco não. E um homem enviado pelo Espírito, por Deus, um compositor chamado Horatio Palmer, colocou um desafio na vida dela. Olha só, ele pediu para que ela se inspirasse na passagem que Cristo acalma a tempestade e compusesse um hino. Então, é assim que nasceu o hino Sossegai. A autora conseguiu, entre um tempo de amargura e outro de encontro com Deus, ela conseguiu compor esse hino lindo. Eu acho que vale super a pena a gente relembrar. Pode ser? Por favor, meu nome, me passa isso aqui que é sério, meu coração canta junto. O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Prestes a submergir, as ondas atendem ao meu
convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, sossegai. Cristo chegou a bonança, em paz fez o céu e o mar. O meu coração goza calma e não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas da minha sossega, seja As águas não podem naufragar, e leva ao Senhor, Rei do céu e mar. todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, Um túnel do tempo agora. Ainda impressionada com essa vitrola. Esse hino, nossa, me marcou. Mas, olha, eu achei um outro aqui e você também vai achar interessante. A vovó tinha um gosto tão bom pra música, meu Deus. E esse aqui é outro medley. Olha Vovó só. adorava medley, incrível. Não é possível, né? Quanto medley. E no final ele tem um hino super conhecido.
Mas olha só, eu estava lendo a história, não sabia, não tinha ideia de como ele tinha sido inspirado. Presta atenção. Você vai me contar o nome do hino? Eu vou pensar no seu caso. Tá, eu vou tentar Bem, lembrar. para contar a história desse hino, eu tenho que começar pela amizade de duas crianças que viviam na área rural do estado de Nova York, nos Estados Unidos. Eles passaram a maior parte da infância juntos, mas a vida adulta os levou a caminhos diferentes, mas nem tanto. Os dois viraram pastores, os dois viraram professores de universidade, os dois viraram redatores de jornais, os dois viraram apaixonados pela música. Que legal. O nome deles era Thomas e Wilson. Thomas Kison e Wilson... Não, eu acho que era William Runyon, uma coisa assim. Eu estava te pegando, hein? William. Exatamente. Eu acho que eu já sei qual é esse hino. Já sabe, né? Bem, Thomas escreveu a letra. Mas quando ele escreveu, não estava vendo nenhuma circunstância maravilhosa, digamos assim. Ele estava tendo uma vida normal e ele escreveu baseado no que ele estava, na sua experiência com a Bíblia, nas verdades eternas. Mas a vovó, ela gostava, por isso que ela escreveu tantas histórias assim, eram de coisas assim. Fulano criou uma música, compôs tal coisa, mas porque ele passou por uma tragédia, porque ele passou por uma provação, um milagre sobrenatural. Então, eu vou chegar no milagre. Mas eu vou chegar no milagre de Thomas, mas antes vamos passar pelo William, que aos 53 anos foi acometido de surdez. Nossa. E foi nessa época que ele compôs a música, a melodia para esse hino. Surdo. Você consegue imaginar? Incrível. Pois é. Aqui, com o que está escrito a vovó, ele deu uma entrevista na época e quando perguntaram sobre o hino, ele falou assim que ele... Aqui, peraí, deixa eu ler. Esta poesia tinha tanto apelo que orei com todo o fervor para que minha melodia pudesse transmitir a sua mensagem de uma maneira digna. Sem dúvida, não há como discordar. A música fez exatamente o que ele sempre desejou. Minha humilde opinião. Ai, tá, mas continua. Tá. Eu quero logo saber qual é o nome do hino. Ok. Acho que ainda não descobri. Mas antes vamos passar pelo Thomas. Em determinado ponto de sua vida, em 1941, pela primeira vez, ele enfrentou necessidades que não poderiam ser supridas pelos seus meios humanos. Ele precisava do sobrenatural. Aí é que entra a minha avó, por isso que ela escreveu essa história. Pois é. Ele passava necessidades, estava endividado, não tinha nenhum dinheiro. Em determinado ponto, ele tinha sido até convidado a participar de um evento cristão, mas ele não pôde entrar e pagar a taxa de entrada. E dois homens que iam ver o evento, inclusive viram o nome dele na lista e do lado a anotação, que é cancelado por falta de pagamento. Esses homens se ofereceram para pagar a entrada dele. E em história não necessariamente relacionada, um empresário sentiu no coração dele para ajudar o autor desse hino que ele gostava tanto. Então, mesmo sem saber onde ele morava, ele pediu a ajuda de um amigo para achar este homem, para achar Thomas, e mandar-lhe dinheiro, uma contribuição financeira. Assim, do nada, sem saber. Do nada, só sentiu no coração o dom da generosidade. E na manhã seguinte, Thomas recebeu na caixa de correio um envelope que tinha a exata quantia de dinheiro que ele precisava. Tintim por tintim, tudo que ele precisava, nem mais nem menos. Eu preciso saber qual é esse hino. Qual o nome do hino? Ah, olha só. Deus sobre todas as coisas. Deus sobre todas as coisas. É um bom palpite, mas não. Não sei. Não podia ser outro. Tu és fiel, Ai, claro. Senhor. Eu quero ouvir esse hino. Pode colocar. Vai, Vitrola.
que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal, do prazer e da dor, melhor do que tudo, Ele é pra mim, melhor que qualquer amigo em mim. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. E a vitrola me surpreendendo, é incrível. Você viu essa divisão toda? Ah, não. Gente, eu tenho que levar para Antigamente as casa. coisas eram feitas para durar. Pedro, tem mais café aqui, você não quer? Ah, não, obrigado. Eu vou deixar para viciada. Eu tô bem. É que toda essa história, assim, relembrar as nossas histórias e todo esse saudosismo com os hinos tem me feito tão bem. Eu não quero dormir agora, eu quero ouvir mais. Tá bom, mas agora é sua vez de escolher um hino. Tá bom. Eu já tinha um aqui, eu acho que é esse aqui. Eu não vou contar, vou fazer igual como você fez, não vou contar qual é o hino. Tá bom. Mas eu vou contar a história. Ela é bem rápida, mas aconteceu em 1899. Olha só como os Olha hinos só. são antigos, hein? São. Fico chocada. Quando o pastor George Harrison procurou seu amigo, o pastor Henry Zilley, com um pedido, ele disse assim: meu amigo, eu preciso de ajuda. Disse o hinista compositor: Deus me deu uma linda melodia, mas eu não consigo escrever uma só letra, não tenho palavras para essa melodia. Foi então que Zilley falou: então, deixe-me ouvi-la, vamos lá. E desse encontro dos dois pastores hinistas surgiu Você Vai Amar. Tá bom. É um hino maravilhoso, a gente canta há muito tempo. Quer dizer, faz muito tempo que eu não ouço, mas na infância a gente cantou muito. Brilho Celeste, Brilho celeste, nossa. que expressa
a grande alegria de muitos crentes quando estão certos, né, do seu caminho, Sim, daquilo que querem. verdade. Legal, né? Legal. Uma dupla que uniu seu talento e seu dom. E esse hino, ele embala as memórias de todos nós até hoje. Muitas igrejas. Pode Vamos passar para ouvir? cá. Vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste. Deixa minha alma a glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo ao céu. Vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, passo seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, deixa minha alma a glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, cantando louvores, indo ao céu, indo ao céu, indo ao céu. Vitória que nos mandou seu filho pra me salvar, morreu na cruz e o sepulcro onde foi deixado está vazio, é prova que vive Jesus.
gostava de rock, hein? Sensacional. Nunca imaginei um medley da vovó com rock. Achei o máximo. Pois é, é surpreendente. Agora eu vou escolher um. Eu estava olhando aqui e eu achei um bem antigo. Achei um bem antigo. Ah, eu também achei um aqui. Tá. O seu é de quando? Não, é de 1800 alguma coisa. Ah, tá. Bem antigo. O meu é de 1500. 1500? 1525. Gente, mas o Brasil tava novinho. Né? Era o quê? Boda de prata do Brasil? Não sei. Pois é. Que música é essa? Vai. Então tá. Que... Eu vou falar um pouco sobre seu compositor, que ele estava passando por um período muito difícil de sua vida. Ele estava passando por desespero, estava doente e ele estava correndo real perigo. Depois que ele fez um corajoso ato de pregar 95 teses na porta de sua igreja, baseado em suas escrituras, dando início à Reforma Protestante. Gente, então esse hino é de Martinho Lutero. Martinho Lutero. Eu não consigo imaginar agora, estou pensando. Pois é, depois de tudo isso, ele passou por um período muito difícil de sua vida, por causa de tudo isso que eu falei. Ele entrou em profunda depressão nesse ano, em 1525. E para buscar conforto, ele foi ao Salmo 46. Deus é o nosso alto refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E por causa disso, por causa desse versículo, ele foi inspirado a escrever um dos hinos mais fortes em sua mensagem, sendo cantado até nas ruas, inclusive por exilados e pelos primeiros mártires protestantes. Nossa, Pedro, agora sim você foi profundo, hein? Essa história é que toda essa ideia de reclusão, de se desconectar, essa forçação de barra sua, mas está me fazendo muito bem. É que eu não queria levar nenhum problema para você, sabe? Mas agora parece que está fazendo muito sentido eu te contar. É que, na verdade, assim, eu acho que eu passo pelo mesmo que Lutero, mas eu não queria reconhecer isso. Porque, por muito tempo, assim, eu estou super feliz, e depois eu estou down, me sentindo muito mal. E eu acho que é até por isso que... Eu não sei se vou... Bom, não importa. O que importa é que esse momento está sendo tão importante porque eu estou revivendo uma história e, ao mesmo tempo, eu estou dando valor ao que realmente interessa na vida. Ao autor da vida? Exatamente. Ser cristão, mas ser cristão, assim, de domingos ou de meses sem aparecer na igreja, ser desconectado, sabe? É assim que está a minha vida. Eu estou dando tudo para a minha carreira, para a minha vida, para os meus filhos. Mas isso aqui está sendo diferente para mim. Muito obrigada. De verdade. Disponha. Mas eu tenho um negócio para te contar. Como você reagiria se eu dissesse que eu já sabia de tudo isso? Uai, Sérgio te contou tudo. E que cada disco nessa casa, nessa pilha, foi realocado e milimetricamente selecionado para estar aqui. Eu não acredito. Acredite. É por isso, eu sabia, essas coisas não estavam mais aqui nesse lugar. Pois é. Obrigada por isso. Muito obrigada. Isso aqui é só para mostrar que nós estamos com você. E que, acima de tudo, Castelo Forte é nosso Deus. Quer ouvir? Com certeza. Faz todo sentido na minha vida. Muito obrigada, Pedro. De verdade.
Eu te vi sapateando aí, Dorothy. É. Os sapatinhos vermelhos. Eu tô me sentindo mesmo, a Dorothy, revivendo o passado. Né? É uma viagem. É uma viagem. Mas e aí, que tal a nossa armadilha do bem? Posso falar? Pode? De verdade? Fale. Você é um mala mesmo. Mas muito obrigada. Eu precisava de tudo isso, eu precisava ouvir tudo isso hoje. Pois... Eu não tenho como, assim, não tenho nem como imaginar. Aliás, alguém te ajudou a me arrastar para cá? Porque, assim, tipo, fecharam minha agenda, fizeram tanta coisa, deu tudo certo para chegar até aqui. Bom, deixa eu ver. Se fosse colocar em números assim, por exemplo, no grupo da família, ninguém ficou de fora. Eu sabia. Eu imaginava. Pois é, mas enquanto Mas a gente... como que isso tudo aconteceu? Não tenho ideia. enquanto você está aqui, enquanto a gente está aqui conversando, tem uma igreja orando por você. Tem muita gente torcendo para você. Você acha que eu vou vencer? Acho que você não precisa nem se preocupar. Vencendo veio o nosso Jesus. Amém. 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 Eu tenho uma crítica, porque eu sou uma pessoa crítica. Uma crítica? Eu não estou no LinkedIn à toa. Top voice. Eu quero saber por que esses hinos não são mais tocados nas igrejas. Eles fizeram tão bem para minha alma. Eles mudaram tudo essa noite. Por quê? Bom, então, não são todas as igrejas, tá? Nunca generalize. Eu fiquei sabendo que tem uma, esse mês, lá em Brasília, que está fazendo um acústico. Um acústico? Um acústico com todos esses flashbacks, todas essas músicas. Gente, nossa, como é que você me conta isso agora? Eu quero ir nessa igreja, eu preciso. Claro, eu vou... Inclusive, eu acho que é hoje. Hoje? Se preocupe não, eu sou um excelente motorista. Nunca me pegaram no radar, então a gente chega lá a tempo. Então vamos. Eu preciso muito ouvir esse acústico. Onde fica essa igreja? Ela fica no Núcleo Bandeirante. Se eu não estou errado, ela é uma das primeiras igrejas batistas, se não a primeira, de Brasília. Sério? Não, vamos pra lá correndo. Será que dá tempo de ouvir as músicas? Eu preciso. Vamos. Aleluia.
no teu